Graça e paz, meu amado, minha amada. Estamos aqui mais uma noite. Seja bem-vindo aqui no canal. E já te convido a se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito. Te convido também a dar uma curtida aqui no link. Me segue, compartilha. Bora pra vinheta? Graça e paz, mais uma vez. E vamos compartilhar hoje um pouco da palavra do Senhor. Vamos se encontrar lá em Gênesis capítulo 18. E vamos ler o capítulo 18 até o número 15, que diz assim: O Senhor apareceu a Abraão perto dos cavalos de Maré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando viu, saiu da entrada da sua tenda, correu e ao encontro deles, e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço seu favor, não passe pelo seu servo, sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lave os pés, e descanse debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossiga pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça o que está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas do melhor farinha e amasse e faça uns pães. Depois correu aos rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu ao servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado, e serviu. Enquanto comia, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filho. Por isso riu consigo mesmo quando pensou: Depois de já estar velha, o meu senhor, já idoso, ainda terá esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Porque Sara riu e disse: Porém, realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: Não negue, você riu. Amém, irmãos? Essa mensagem aqui vem falando bastante ao nosso coração de como é reagida a nossa fé, como estamos nos postando diante do Senhor e diante das promessas de Deus para a nossa vida. É um versículo um pouco grande, mas tem uns detalhes preciosos que eu quero compartilhar contigo nessa noite. E começa... Qual a importância? Eu quero começar de trás para frente para fazer você refletir um pouco. Que diz assim, é o próprio Senhor falando com Abraão. Muitas das vezes a gente escuta isso e acha que é uma menção de um apóstolo, de alguém. Mas nessa passagem aqui em Gênesis, é o próprio Senhor, Gênesis 18, é o próprio Senhor falando com Abraão e falando com Sara, principalmente. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? É ele questionando a humanidade, questionando o ser humano, se existe alguma coisa impossível para ele. E quantas das vezes a gente acaba esquecendo que não existe nada impossível para Deus. Lá em Romanos diz que nada é impossível para aquele que crê em Jesus Cristo. E é grandioso porque o próprio Deus sentiu e viu que Sara
pela sua incapacidade, não a incapacidade de Deus, mas a incapacidade dela, limitou o milagre de Deus na vida dela e de Abraão. E quantas as vezes eu e você ter limitado o milagre de Deus na nossa vida, não pela fraqueza de Deus, mas pela nossa incapacidade de prosseguir diante do milagre. A gente vê aqui que Abraão estava preparado e talvez ele nem sabia do que ele estava fazendo, porque quando eu me deparei com esse texto, eu vi algumas coisas que me chamaram a atenção, que, igual, ele estava debaixo do carvalho. O carvalho é uma árvore poderosa, uma árvore forte. E quanto mais venta, quanto mais destrói, quanto mais ventania, mais ela afunda a raiz dela para ela se manter forte. Ou seja, aqui já vem nos refletindo a estar debaixo de lugares fortes, estar debaixo de proteções, de lugares que a árvore, o vento não vai abalar o espaço e não vai me causar danos. E como você tem se colocado diante desse Deus aqui, e eu venho vendo isso, Abraão tinha postado a sua tenda, a sua casa em um espaço onde que havia segurança. Você tem postado sua casa onde que há segurança? Você tem construído sua casa na rocha e não na areia, como lá no livro, a parábola do homem prudente conta? Qual tem sido a sua base para você construir a sua família, a sua casa, seus projetos, o seu templo espiritual, como você tem construído? Já parou para analisar isso? E ainda fala assim, ó, e Abraão correu e prostou diante do chão. Você tem se prostrado diante de Deus? Você tem se entregado a sua vida e mesmo vendo ele distante, você corre diante dele e se prostra e convida ele para ceiar, estar contigo e não passar direto. Quantas das vezes você tem deixado Deus se passar direto e não tem parado um pouco para ouvir a atenção dele, para dar atenção a ele, para prestar o seu sacrifício de louvor, as suas orações, os seus momentos de conversa a esse Deus? Já parou para pensar o que esse Deus pode fazer na minha e na sua vida, assim, de parar um pouco para ouvir? Quantas promessas ele já fez para mim, para você? Quantas promessas ele já prometeu realizar nas nossas vidas? Mas temos cumprido o propósito dele? Temos dado espaço e liberdade para ele trabalhar na nossa vida, para ele agir dia após dia em nosso coração? E temos protegido aqueles que estão ao nosso redor, nossa família, nossos pais, nossos irmãos, nossos líderes, seja qual for quem está sobre o nosso redor, a gente tem protegido, a gente tem guardado com a presença de Deus. E aqui Abraão, mesmo na inocência, porque não havia lei, ele prestou algumas coisas que lá na frente a gente vai ver que surgiu uns resultados. Ele valorizou alguma coisa que muito lá na frente a gente vai ver que é necessário, porque aqui a gente não sabia, que muitas das vezes a gente não valoriza a presença de Deus, a gente não valoriza somente Deus está passando por nós, a gente fala, fica Jesus mais um pouquinho. Tem até um hino que fala isso, fica, não vai depressa, não corre, não desespere, Jesus, não sai, não me abandona, mas fica. A própria Bíblia fala que devemos valorizar a presença de Deus. E a gente vê que aqui me chamou a atenção porque fala que Abraão correu, pegou Sara e mandou ela preparar pães. Algumas Bíblias falam que foram 2 pães, 3 pães. Outras falam que pegou a melhor farinha e mandou preparar pães. Amasse e prepare pães. E logo depois ele foi lá e pegou o melhor novilho. E pegou o melhor novilho e deu ao servo para eles fazer um banquete. Correu mais adiante, pegou leite, fez uma coalhada, preparou um banquete e depressa correu e apresentou ao Senhor. Mas não é somente alimentar o Senhor que aqui está dizendo. Me chamou a atenção esses detalhes pequenos de farinha, pães, o novilho, leite, se prostrar diante de carvalho. Tem me pegado bastante nos detalhes pequenos que o Senhor tem falado na palavra dele, porque a própria Bíblia fala que não passa um tio e um Y sem a palavra de Deus se cumprir, tudo dela é reto, exato, perfeito. E aqui eu me peguei que a farinha sem fermento é porque é sem pecado, mas o pães era o pães ou o bolo, dependendo da tradução, era o pão da presença. Lá no futuro, aqui no futuro bíblico, a gente vai ver lá a lei sendo entregue a Moisés, a ordenança para a apresentação diante da arca, diante do feito do Senhor, é que haveria necessidade de ter pães
na presença do Senhor, sempre, nunca faltar o pão. E já parou para pensar o que a gente tem deixado de faltar? O pão é a nossa oração, o pão não tem nos alimentado, mas o que a gente tem oferecido ao Senhor? E Moisés e Abraão se preocupou em apresentar. Eu tenho que alimentar. Você tem alimentado o Senhor com seus louvores, não que ele necessite do meu e do seu louvor. Ele é completo por si mesmo. Ele é perfeito por si mesmo. Mas o que eu tenho feito e o que você tem feito para esse Senhor? Não em forma de pedido, em forma que ele possa fazer alguma coisa que ele porque eu estou fazendo por ele. Não, é porque que se eu agradar ao Senhor, ele me virá e trará o meu socorro. É isso que está na Bíblia. E Moisés, e Abraão também pregou e pegou o melhor novilho. E o novilho lá na frente a gente vai ver que quando alguém peca, a lei era o seguinte: se alguém pecar inocentemente, cometer um pecado, sem saber que aquilo é pecado, ela vai e se apresenta, pega o novilho, sacrifica o novilho ao sacerdote, eles vão expedir, vai vir o perdão do Senhor através do novilho. E aqui o coração de Abraão foi tão grandioso porque ele apresentou um novilho ao Senhor antes mesmo do pecado de Sara. Porque a Sara lá na frente, sem ela saber da grandeza de Deus, não duvidando de Deus, mas duvidando dela mesma, duvidando da carnalidade, do tempo dela, ela cometeu um pecado, ela riu, debochou, digamos assim, desconfiou que poderia se tornar real. E o maior pecado é a gente limitar o poder de Deus. Então essas coisas que ele fez, eu queria te convidar, você tem feito. Você tem apresentado os seus novilhos de arrependimento, tem apresentado o pão da presença do Senhor e se colocado diante de Deus a todo tempo para Ele não te abandonar e porque você não permitir que a presença dele se vá. Porque no dia mal, no dia que falhar, no dia que alguma coisa sair do lugar, você vai poder confiar, porque Deus tem feito promessa na nossa vida todos os dias. É necessário que venhamos confiar e não desconfiar dele. Não limitar esse Deus, não limitar a grandeza desse Deus pela minha fraqueza, pela minha humanidade, pela minha carnalidade. Eu tenho que dar uma expansão para esse Deus agir sobre a minha vida. E não eu limitar se ele pode eu fazendo porque eu sou careca, se eu sou bonito, se eu sou feio, se eu uso óculos, se eu sou cego, se eu falo bem ou se eu falo mal. Ou se qualquer outro tipo de coisa, se minha família está passando por problemas financeiros, se minha família tem alcoólatra, Deus não está preocupado com limitações. Ele está preocupado se o nosso coração está disposto a adorar e confiar nele. Porque se o meu coração e seu coração estiver disposto a amar, confiar e depositar todas as confianças e andar sobre a palavra dele, ele virá e fazer o milagre. Porque a Bíblia diz que a promessa de Deus falou que na próxima primavera ele voltaria a Abraão. E Abraão estaria com o filho no colo, com Sara, o filho de Sara. E olha que grandeza isso. Se cumpriu. Mesmo Sara sendo falha, mesmo Abraão sendo idoso, a fé, a confiança e a palavra do Senhor sobre a nossa vida nunca falta atrás. Então que você venha ter essa certeza que a palavra de Deus não volta atrás jamais na nossa vida. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque nada é impossível ao Senhor, nosso Deus. Então creia nas suas promessas, creia no que o Senhor falou para você. Não desista das coisas que o Senhor tem feito. Não desista das promessas que Ele tem feito à sua vida e não permita que o inimigo venha roubar os seus sonhos, os seus projetos por causa de palavras, para você olhar para a sua situação e achar que não tem jeito. Dê expansão para o Espírito Santo entrar na sua vida e trazer a mudança conforme a vontade dele. Não deixa que nada venha abandonar e tirar o objetivo da sua palavra, o objetivo do amor de Deus na sua vida. Seja crente, seja fiel, seja amoroso, mas tenha fé como Abraão Deus. Não é à toa que ele é chamado nosso pai da fé. Preste sacrifício. Não deixe que Deus venha passar sem você oferecer alguma coisa a ele antes. E se possível, pede a ele que fique. A Bíblia nos relata que quando a arca da presença entrou na casa de um certo homem, Obed, ele foi abençoado de uma tal maneira que encheu os frutos, encheu o mantimento e não faltou nada sobre a casa dele. Imagine se te convidar e deixar essa presença entrar na nossa vida. Faça um experimento, eu desafio você.
fazer esse experimento, deixar a presença de Deus entrar na sua vida. Amém? Fica na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha um ótimo dia. Que essa palavra possa edificar a sua vida. E se você gostou, lembro mais uma vez, compartilhe essa mensagem com alguém. Curta, comente, deixa uma dica. Me ajude a esse projeto, me ajude nessa missão. Estou fazendo aqui o vídeo hoje de um ângulo diferente para testar, mudar algumas coisas, mas que você venha estar junto comigo. Me segue lá nas redes sociais, o link está aqui. Eu sempre tenho colocado mensagem lá, uma frasezinha para motivar a sua vida, para você não desistir dessas promessas de Deus, ou para nos avivar e fortalecer nossa fé. Fique comigo, compartilhe esse canal e vamos ser um canal de bênção. Assim eu agradeço a minha oportunidade de estar aqui na sua casa hoje, no seu celular, e que você fique na paz, na graça do Senhor Jesus Cristo. Até logo.